Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje, ainda em relação à taxa de crescimento, é justamente sobre os determinantes do crescimento dos lucros. Não obstante, então, o crescimento possa ser mensurado pelo crescimento passado ou por previsões dos analistas, ele na realidade é determinado pelas decisões tomadas pela empresa em relação à política de dividendos e ROI, à alavancagem financeira, a margens de lucro, ROA e giro dos ativos, bem como das linhas de produtos. Em relação ao índice de retenção e o retorno sobre o patrimônio líquido, ROI, o índice de retenção é importante observar que ele diz respeito, então, à percentagem do lucro que é retido pela empresa, ou seja, a percentagem do lucro que não é distribuída aos acionistas, que é o que a gente chama de payout, o pagamento dos acionistas. Já o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, ele é obtido em razão do lucro líquido do exercício e o valor contábil do patrimônio líquido. Então, o ROI é o lucro líquido do exercício dividido pelo PL da empresa. A relação entre esses dois índices é uma das mais simples determinantes do crescimento da empresa. Então, vamos verificar matematicamente a relação de crescimento entre o índice de retenção e o ROI. Vamos imaginar agora um ROI fixo. Nesse caso, então, utilizando-se aqui a fórmula que a gente viu anteriormente do crescimento, G então é igual ao lucro líquido do período menos o lucro líquido do ano anterior dividido pelo lucro líquido do ano anterior. Esse seria o crescimento do lucro líquido do exercício, né? Além disso, utilizando-se a definição de ROI, o lucro líquido do exercício em T menos 1 pode ser escrito da seguinte fórmula. Então, pego o lucro líquido do exercício anterior, ele vai ser o PL da empresa no exercício anterior vezes o ROI no exercício anterior, né? Utilizando-se então a fórmula que a gente viu aqui, ó, que o ROI é o lucro líquido do exercício dividido pelo PL. Né? Já que o lucro líquido do exercício em T pode ser expresso como lucro líquido do exercício em T, é o PL em T menos 1 mais o lucro que ficou retido no ano anterior, que dá o novo PL, né? Multiplicado pelo ROI em T. Admitindo-se que o ROI seja constante, que é o nosso caso aqui, então G vai ser o lucro retido no ano anterior dividido pelo lucro líquido do ano anterior vezes o ROI. De tal forma, então, que o G, que é a nossa taxa de crescimento, vai ser obtida pelo índice de retenção, né? O que é o índice de retenção? É o lucro retido dividido pelo lucro líquido do exercício, vezes o ROI. Né? É assim que nós obtemos, então, a nossa taxa de crescimento e, portanto, a relação entre o crescimento e o ROI, além do índice de retenção. Em relação ao slide anterior, a gente observou que se verifica que o crescimento dos lucros é uma função crescente do índice de retenção. Quanto maior o índice de retenção, maior é o índice de crescimento. E do retorno sobre o patrimônio líquido. Quanto maior for o retorno sobre o patrimônio líquido, maior a taxa de crescimento. Né? No entanto, se o ROI for variável, então a fórmula passa a ser a seguinte: PL do ano anterior multiplicado pelo ROI atual menos o ROI anterior dividido pelo lucro anterior, mais a taxa de retenção e mais o ROI atual. Então aumenta consideravelmente a nossa fórmula de relacionamento entre o índice de retenção e o ROI quando o ROI é variável. Né? Vamos exemplificar. Dessa forma, se o retorno sobre o PL aumentar, também a taxa de crescimento irá aumentar. Isso a gente já viu, existe uma relação direta. Né? Supondo que a empresa beta, cujo PL em X1 é de 10 mil e o lucro líquido em X1 é de 13.100 e o índice de retenção é de 75%, ou seja, se distribui só 25% a título de dividendos,
e o retorno sobre o PL é de 31%, essa empresa então deseja aumentar o ROI para 33%. Então, ela tem um retorno sobre o patrimônio líquido de 31%, que é aumentar para 33%, que é aumentar 2 pontos percentuais. O efeito então sobre a taxa de crescimento a gente obtém aqui embaixo. Usando a fórmula, então, a gente encontra que a taxa de crescimento substitui as variáveis aqui na nossa fórmula e dessa forma encontramos um aumento, uma taxa de crescimento de 31,20%. Em relação então ao cálculo acima, se verifica que aumentando o ROI em 2 pontos percentuais, de 31 para 33, a taxa de crescimento aumenta de 23,25, né? Era 0,31 vezes 75 para 31,20. Então dá um aumento substancial na taxa de crescimento, mantendo-se constante naturalmente o índice de retenção. O retorno sobre patrimônio líquido em decorrência da taxa de em decorrência da taxa de crescimento, eles são afetados pelas decisões também de alavancagem financeira, não só de alavancagem operacional, né? Em linhas gerais, um aumento na alavancagem financeira implica em maiores retornos sobre o PL, né? Se o projeto, né, o retorno do projeto, antes do pagamento de juros e após o pagamento de impostos, for maior que a taxa de juros após a dedução dos impostos pagas sobre a dívida. Então existe uma relação entre o retorno sobre o patrimônio líquido e a alavancagem financeira. O retorno nós podemos então encontrar da seguinte maneira, ó. Retorno operacional sobre os ativos é o lucro líquido do exercício mais os juros menos 1, que é o EBIT, né, dividido por ativos totais. Ou então, o retorno operacional sobre ativos já pode ser diretamente o EBIT multiplicado por 1 menos a taxa de tributos, dividido pelos ativos totais. Muito bem. Dessa forma, então, o ROI é o ROA mais a dívida sobre o patrimônio líquido, multiplicado, então, pelo ROA menos I, onde I é os nossos tributos, multiplicado por 1 menos o T aqui, né? Então, onde o I aqui, desculpe, é a despesa com juros e a dívida, em relação à dívida, e 1 menos os tributos aqui dentro, né? E o ROA, então, é o EBIT 1 menos os tributos sobre o nosso ativo. Então, usando aquela versão expandida do ROI, a taxa de crescimento ela pode ser expressa como taxa de crescimento era o índice de retenção multiplicado pelo ROI. Como o ROI é o ROA mais a dívida sobre PL multiplicado pelo ROA menos I, líquido de tributos, a gente substitui então toda essa parte aqui no ROI e vem para cá. Então a taxa de crescimento fica dessa forma aqui. Essa forma aqui, fórmula facilita a análise dos efeitos de uma reestruturação na taxa de crescimento. Observe, a reestruturação ela pode ser analisada sob 3 dimensões. Reestruturação de projetos ocorre na fórmula de eliminação de unidades ou de projetos não lucrativos, ou ainda na aquisição de novos ativos, almejando aumentar o retorno operacional de ativos, o ROA, né? O efeito de uma mudança no retorno dos ativos sobre a taxa de crescimento vai depender do índice de retenção e do índice de dívida PL. Já a mudança na estrutura de capital, que se refere à mudança então no endividamento da empresa, o efeito de um aumento ou redução na alavancagem financeira depende do efeito da mudança do índice dívida PL e na taxa de juros. Além disso, naturalmente, uma maior alavancagem implica num maior risco. Já em relação a mudanças na política de dividendo, uma mudança para menos, então uma redução dos dividendos, leva a um aumento do índice de retenção e, consequentemente, um aumento na taxa de crescimento esperada. A fim, então, de verificar esses efeitos de uma reestruturação, vamos supor que a empresa Gama pretende vender parte de suas unidades de negócio não lucrativas.
e espera com isso aumentar o seu retorno operacional sobre ativos, o ROA, de 10 para 13. Além disso, a empresa planeja aumentar sua alavancagem, recomprando suas ações com empréstimos contraídos e ainda aumentar o índice payout, ou seja, reduzir o índice de retenção. Vamos analisar então o impacto da reestruturação aqui. Vamos ver antes e após. Política de investimento, o ROA após imposto é de 10%, o plano é ir para 13%, eliminando as unidades não lucrativas. Em relação à política de financiamento, nós vamos comprar ações com empréstimos. Então, o índice de dívida PL de 0,40 vem para 0,75, o beta de 0,55, como a empresa passa a ser mais endividada, ela é mais arriscada, o beta sobe para 0,71, e a taxa de juros, a empresa fica mais arriscada, sobe de 7 para 7,5. Os tributos, vamos supor aqui, então, que sejam de 40% e não muda de um período para o outro. Em relação à política de dividendos, o pagamento, que era de 50%, nós vamos aumentar então o índice payout de 50% para 60%. Consequentemente, a redução, que era a retenção de lucros, que era de 50%, vai passar para 40%. Dessa forma, então, a taxa de crescimento, observem antes, utilizando a fórmula que a gente apresentou aqui anteriormente, ó, essa fórmula aqui, ó, utilizando a fórmula, nós encontramos que a taxa de crescimento, que antes era de 0,60, ó, então nós pegamos aqui 0,50, o índice payout, né, mais 0,10, que é a taxa ROA, antes dos impostos, mais 0,40, que era o índice dívida PL, mais 0,10, que é de novo o ROA, menos 0,7, que é a taxa de juros, 1 menos 0,40, que é os tributos, encontramos 6,16. Essa então era a taxa de crescimento antes da reestruturação da empresa. Posteriormente, então, usando agora os dados após aqui, a gente aplica a fórmula e encontra que a taxa de crescimento, então, após a reestruturação, passa para 7,75%. Analisando-se o slide anterior, verifica que uma vez implantada essa reestruturação, a taxa de crescimento esperada dos lucros aumenta de 6,16 para 7,75. Consequentemente, quando ocorrer o anúncio dessa reestruturação, fará com que o preço das ações da empresa Gama aumente. Uma outra relação importante de se analisar é o retorno sobre ativos, margem de lucro e giro dos ativos, também conhecido como turnover, né? Essa relação diz efeito gerado, então, desses índices, as mudanças da estratégia corporativa. Para se obter a relação entre o retorno dos ativos, margem de lucro, giro dos ativos, deve-se proceder da seguinte forma. Vou pegar o ROA, né, o retorno sobre os ativos, que é o EBIT, multiplicado por 1 menos a taxa de tributos, dividido pelo ativo total, e multiplicando-se e dividindo pela venda. Então, vou multiplicar o numerador e o denominador pelas vendas, de tal forma, então, que eu obtenho que o ROA é a margem de lucros antes dos juros, EBIT sobre vendas, né, multiplicado pelo giro dos ativos, que é justamente as vendas sobre o ativo total. Então, encontramos essa relação. Retorno operacional de ativos é a margem de lucro antes do juro multiplicado pelo giro de ativos. Vimos então no slide anterior que o retorno sobre os ativos é uma função crescente, tanto da margem de lucro antes do pagamento de juros, quanto do giro de ativos. A questão que surge é que geralmente, quanto maior for a margem de lucro, né, menor será o giro do ativo. E o efeito líquido dessa variação vai depender então da elasticidade da demanda do nosso produto. Vamos então verificar o impacto dessa mudança na estratégia corporativa. Supondo que a empresa Alfa pretenda reduzir o preço de seus produtos a fim de concorrer melhor com outras marcas de menor preço. Em função disso, ela espera que a margem de lucro caia de 8,25 para 7,5, mas que, em contrapartida, o giro dos ativos suba de 1,74 para 1,92. Dessa forma, então, a mudança na estratégia corporativa, vamos ver antes e após a mudança, né?
As vendas são de 2.300. A margem de lucro antes dos juros e após o imposto, EBIT multiplicado por 1 menos os tributos sobre a venda, é 8,25. Se espera então que essa margem de lucros venha para 7,5. O ativo total é 16.023. Já o giro dos ativos, que é o turnover, que é obtido pelas vendas dividido pelo ativo, então nós vamos pegar as vendas e dividir pelo ativo, vou encontrar então 1,74. Já no segundo ano, nós vamos encontrar 1,92. Né? Muito bem. Podemos ainda verificar aqui, ó, que o ROA antes e o ROA após, né, a nossa mudança na estratégia corporativa. Então vou pegar aqui 0,825, margem de lucro antes dos juros e líquida dos impostos, então 8,25, multiplicar por 1,74, que é o giro dos ativos, vou encontrar 14,36. Então eu posso encontrar o ROA pegando 2.300, que é o EBIT 1 menos T, aqui menos o líquido dos tributos, dividido pelo ativo total, 16,23, enquanto os mesmos 14,36. E o ROA após, vou pegar então a margem de lucro antes do juro e após os tributos, de 7,50, e multiplicar então pelo giro dos ativos de 1,92, enquanto 14,40. Dessa forma, então, o retorno dos ativos, que antes era de 14,36, passa para 14,40. A taxa de juros líquida de tributos fica em 6,5, continua em 6,5. E sem modificar também o índice de retenção, dessa forma, então, encontramos a taxa de crescimento que antes era de 11,01, então, usando todos os dados acima, e a mesma forma que usamos anteriormente, encontramos 11,01, passa a ser, após a mudança na estratégia corporativa, de 11,05, então usando todos os dados aqui do segundo período para calcular então a nossa taxa de crescimento do segundo período. Analisando-se então o slide anterior, uma vez implementada a mudança na estratégia corporativa, a taxa de crescimento esperada dos lucros aumenta de 11,01 para 11,05. Claro que condicionado a que as vendas aumentarão o suficiente para causar um aumento no giro dos ativos de 1,74 subindo para 1,92. Diante do apresentado, então, se conclui que existem benefícios na utilização das determinantes de crescimento para se estimar as taxas de crescimento. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.